time. Who could place the stars in the heavens and call each and every one my name? He is somebody who knows every single thought that's in your mind. No other hand, that's right. Yeah, because he's mighty. Who can move a mountain, split the sea into a make a rain or shine, turn the darkness into light. Only God Almighty. He'll take a nation down and raise it up again with one hand and have a party. He can, 'cause yeah, he's so mighty, mighty all the time. He's the one who saves, he's an army, rejoicing over us with gladness. Mighty all the time. He knows everything, he sees it all. To him nothing's impossible. Mighty all the time. He established the whole world, created every boy and girl, and he's got a plan, yeah. Mighty all the time. And his glory never ceases. Mighty, he is so mighty, yeah. Mighty all the time, never takes a break, he's always right. Working all day and every night. Mighty all the time, he never shifts at all, he stays the same. He'll never ever change. Mighty all the time, he's always on his throne, it's where he rules. Forever ancient, forever new. Mighty all the time, his power never ceases to amaze me. It's everlasting. Oh, he is so mighty, mighty all the time. He's mighty, so mighty all the time. Yeah. Who could place the stars in the heavens and call each and every one my name? He is so mighty. Who knows every single thought that's in your mind? No other hand, that's right. Yeah, because he's mighty. Who can move a mountain, split the sea into a make a rain or shine, turn the darkness into light. Only God Almighty. He'll take a nation down and raise it up again with one hand and have a party. He can, 'cause yeah, he's so mighty, mighty all the time. He's the one who saves, he's an army, rejoicing over us with gladness. Mighty all the time. He knows everything, he sees it all. To him nothing's impossible. Mighty all the time. He established the whole world, created every boy and girl, and he's got a plan, yeah. Mighty all the time. And his glory never ceases to amaze me. Oh, he is so mighty, mighty all the time. He's mighty, so mighty all the time. Yeah. Who could place the stars in the heavens and call each and every one my name? He is so mighty. Who knows every single thought that's in your mind? No other hand, that's right. Yeah, because he's mighty. Who can move a mountain, split the sea into a make a rain or shine, turn the darkness into light. Only God Almighty. He'll take a nation down and raise it up again with one hand and have a party. He can, 'cause yeah, he's so mighty. He's better than a superhero, 'cause he ain't limited on power. He's stronger than the bravest warrior, makes even the darkest villains cower. Bang, bang, boom, pow, yo, check him out. There ain't nobody like him, 'cause he's so mighty. Oh, he is so mighty, mighty all the time. He's mighty all the time. Oh, who could place the stars in the heavens and call each and every one my name? He is so mighty. Who knows every single thought that's in your mind? No other hand, that's right. Yeah, because he's mighty. Who can move a mountain, split the sea into a make a rain or shine, turn the darkness into light. Only God Almighty. He'll take a nation down and raise it up again with one hand and have a party. He can, 'cause yeah, he's so mighty. Boa noite! Estamos na nossa última aula da Semana Versário na Prática. Sejam todas bem-vindas na nossa terceira aula dessa semana incrível, essa semana de muito conhecimento, de muita transformação. E eu adoro os feedbacks que vocês estão enviando, que nós estamos conversando, as dúvidas que vêm surgindo. E olha só, eu falo para vocês que dúvidas vão surgir sempre. Sempre, a todo momento vão surgir dúvidas, e é importante, porque nas dúvidas que surgem, que ocorrem as transformações. Se não tem dúvida, então tá tudo certo. Agora, se surge dúvida, é porque
precisa ter a transformação e essa transformação vem ocorrendo. E a nossa aula de hoje é do olhar ao planejamento, a pedagogia que nasce da exploração do bebê. Quando a pedagogia dentro do meu berçário começou a nascer da exploração do bebê no chão, foi assim algo que eu falei, olha que encantamento, que encantador, como é bom ver, como é gostoso ver o bebê se desenvolver. E eu, como uma gestora do berçário, uma coordenadora do berçário, foi também encantador ver a minha equipe, ver as professoras dentro do berçário com essa autonomia de trazer propostas que realmente funcionam, que realmente encantam o bebê. Então, eu, por fora, eu via as professoras encantadas, eu via os bebês encantados, e isso é muito gratificante. E hoje nós vamos ver na prática como eu transformei o berçário com o método canteiro de aprendizado. Eu vou mostrar para vocês vídeos de lá de dentro do meu berçário, assim como eu mostro na formação berçário na prática, eu vou mostrar aqui para vocês também. E é claro, eu gosto de saber quem está aí do outro lado dessa tela. Você esteve comigo nesses 3 dias? Me conta aqui. Não, Aline, tô chegando hoje. Quem tá chegando hoje? Ai. Quem tá chegando hoje? Quem perdeu as 2 primeiras aulas? Não fique desesperada, professora. Está gravada. Tá lá no YouTube, gravadinha para você. E quem estava aqui comigo desde as primeiras aulas? Pode comentar aqui que eu vou, na medida do possível, eu vou lendo os comentários que vai subindo. E também tem o Leandro que ele vai respondendo vocês. E eu quero saber, continuo querendo saber da onde vocês são. Qual é a cidade? Qual é o estado que vocês estão? Qual é a fase de desenvolvimento dos seus bebês? Ai, Prof. Aline, eu tenho minha turminha dos 4 meses a quase 3 anos de idade. Oh, essa é corajosa. Mas o método vai te ajudar muito. Ah, Prof. Aline, eu tô só com o berçário 1, eles estão começando a andar e aqueles bem pitiquinhos. Perfeito. Então escrevam aqui que eu adoro ler. Quem são essas profissionais do lado dessa telinha? Vocês já sabem quem eu sou, mas eu gosto de saber quem vocês são. E eu quero fazer, antes de começar, é claro, um resumo dessa semana que a gente teve, do resumo da primeira e da segunda aula. A nossa primeira aula, o tema foi o olhar que transforma. O que eu trouxe para vocês? Eu trouxe para vocês que eu precisei de uma inquietação para transformar o meu berçário. Eu nunca fui feliz naquilo que estava acontecendo. Vinham perguntas e umas respostas meias. Não tá muito certo isso que eu tô fazendo. Então eu contei para vocês toda essa trajetória de transformação dentro do meu berçário e que essa transformação que eu tive dentro do meu berçário provavelmente é o que vocês estão buscando, de transformação, essa inquietação. Contei pra vocês, ou eu fechava as portas do meu berçário, eu mudava, ou eu me mexia de alguma forma e fazia algo diferente. Foi o que eu fiz. Eu fiz algo diferente, eu busquei conhecimento, eu busquei transformação. É o que você tá buscando aqui, conhecimento e transformação. E uma quarta-feira, 8 horas da noite, algumas trabalharam o dia todo, outras estão de recesso. Mas é uma busca constante de transformação. E olha só, não é fácil. Eu vou falar pra vocês. Conciliar a nossa vida profissional com o estudo, mais a vida pessoal, não é nada fácil não. Mas na vida nada vem fácil. Vem sim com trancos e barrancos, com dificuldades, mas ao final dessa trajetória é tão gratificante você ver o seu esforço concretizado. É algo que não tem dinheiro que pague, não tem ninguém que fale para você o quanto você está sentindo que você fez por você. Então, esse olhar que transforma é muito importante. Já ontem, eu mostrei para vocês que o ambiente educa. O quanto é importante eu olhar para o meu berçário e falar para mim mesma o que eu preciso mudar aqui dentro. E eu dei ontem para vocês caminhos que não precisa mudar tudo, não precisa transformar tudo, mas às vezes precisa reorganizar aquilo que já existe. Então, aquilo que eu já tenho dentro do meu berçário, eu vou reorganizar, eu vou tirar algumas coisinhas, eu vou incluir outras coisinhas. Então, foi isso que eu trouxe para vocês ontem. Agora,
hoje, finalizando toda essa transformação, nós vamos aprender como observar os nossos bebês, planejar, registrar e documentar a nossa pedagogia do bebê, em cima do método canteiro de aprendizado. E também, é claro, já venho falando para vocês, eu vou abrir a terceira turma de 2026 da formação berçário na prática. A formação berçário na prática, ela tem toda a metodologia baseada no meu método, que é o método canteiro de aprendizado. E é claro, hoje, ao final dessa aula, eu vou inaugurar que fala? É inaugurar que fala? É um lançamento. Eu vou lançar o meu livro Método Canteiro de Aprendizado aqui com vocês. Vocês são as primeiras a terem acesso ao conteúdo que tem dentro desse livro. Então, além da abertura da formação berçário na prática, é o lançamento do Método Canteiro de Aprendizado. Essa aula de hoje é toda baseada no meu livro e nós vamos ver aqui juntinhas tudo o que tem aqui dentro, que facilita, tem até aqui na capa, que facilita a rotina da professora e potencializa as descobertas do bebê. Então vamos lá, vamos comigo começar a nossa transformação, dar sequência na nossa transformação com o método. E cada dúvida que vocês tiverem, perguntem no chat. Perguntem no chat, porque o Leandro, ele me ajudou a construir todo o método, ele que foi fazendo toda a construção das aulas, edições das aulas, então ele sabe de ponta a ponta o que tem aqui dentro e ele vai respondendo para vocês também no chat. Então podem e devem perguntar. Eu adoro ver esse chat rolando aí de perguntas, porque eu vejo que a aula tá dinâmica. Podem perguntar. Então nós vamos começar com o método canteiro de aprendizagens. O método, ele é um início possíveis com materiais simples e muita intencionalidade. O que eu vou trazer e o que eu venho trazendo para vocês é uma transformação, é uma mudança daquilo que a gente já faz dentro do berçário. Nós já fazemos dentro do berçário tudo com muita intenção, dentro da BNCC, com os objetivos, com carinho, com o acalento com os bebês, já fazemos tudo isso, mas eu venho trazer para vocês uma sistematização, um método, um passo a passo para que vocês possam se reorganizarem dentro do que é possível fazer dentro do berçário, assim como eu falei ontem para vocês, com uma transformação leve, uma transformação devagar e muito gostosa de ser feita. Então, o que é o método canteiro de aprendizagens? É uma forma de organizar os espaços e os materiais para que o bebê explore com mais autonomia. E eu venho falando durante a semana berçário na prática para vocês que quando o bebê ele tem mais autonomia, a nossa turma fica muito mais tranquila. Os conflitos são muito menores. Por quê? Porque o bebê ele fica seguro emocionalmente. Olha só. Como uma pedagogia transforma o ambiente do berçário. Então, o seu berçário ele não precisa ser um caos, um choro. Eu contei para vocês que o meu berçário era choro do início ao final, das 6h30 da manhã até as 18h30 era choro. Então não precisa ser dessa forma. Vocês conseguem entender sobre o desenvolvimento do bebê dentro do método canteiro de aprendizado e da formação berçário na prática. Eu tenho um módulo que fala apenas do desenvolvimento do bebê. É importante a gente entender com quem nós estamos lidando, entender que alguns comportamentos, alguns conflitos são previsíveis, vai acontecer. Então eu sei que se eu não tomar alguma atitude, se eu não organizar um espaço, se eu não falar de uma forma diferenciada, vai acontecer uma mordida, vai acontecer um empurrãozinho e a gente não quer nada disso dentro do nosso berçário. Quer acabar com o dia da professora? É quando tem uma mordida dentro do berçário, é quando tem um conflito, quando tem uma quedinha, acaba com o dia, acaba com a semana da professora. O nosso dia a dia dentro do berçário, ele é muito tenso. Por quê? Porque nós temos pitiquinhos, nós temos bebezinhos. Então, quando a gente tem bebês mais autônomos, mais seguros emocionalmente, tudo isso diminui. Como que começa o canteiro? Como que começa o método canteiro de aprendizagens? Com propostas simples,
objetos acessíveis e um ambiente que vai convidar o seu bebê à pesquisa. Então, os canteiros de aprendizagens, eu falo que é um grande laboratório de pesquisa para o bebê, mas tem um passo a passo a ser feito para que esse grande ambiente de pesquisa aconteça de uma forma bacana e real para os bebês. Não uma fotografia, não 5 minutos, que eu coloco algo para o bebê e não dá nem 5 minutos, a minha turma já tá toda agitada. Tem um correndo para cá, outro correndo para cá, uma mordida para cá. E você fala, nossa, eu planejei, eu fiz, eu me dediquei. E na prática não aconteceu. Com os canteiros acontece. Acontece. Você se encanta. Como transformar a prática no dia a dia da professora, tornando o berçário mais tranquilo, organizado e possível de trabalhar. Então é assim que vai acontecer sua transformação. Nos canteiros de aprendizagens, o bebê ele não recebe uma exploração pronta. Ele participa, ele escolhe e ele descobre. É o que nós vamos ver durante essa noite. O canteiro de aprendizagem, no início eu contei bastante para vocês lá na primeira aula, surgiu da minha inquietação de tirar uma apostila, decalques de mãozinhas, recursos prontos feitos pela professora, um bebê de cada vez. Nasceu dessa inquietação e ele foi virando um método. Por que eu falo que é um método? Porque existem pilares, existe o passo a passo, existe uma sistematização para que o canteiro aconteça. E é lógico que a gente tem aquele processo final que é a aprendizagem do bebê. Então, dentro do canteiro de aprendizagem, nós temos os pilares, que são 4 pilares. O primeiro pilar é o observar, o segundo, planejar, o terceiro, registrar, reorganizar e mediar, e o 4 é o documentar. Aqui no livro do Método Canteiro de Aprendizagem, eu vou até abrir, eu separei para vocês alguns trechos do livro, eu deixo para vocês, olha só, desenhadinho para vocês. Então, eu tenho o primeiro, que é o observar, que é importante. O observar é atentar-se às explorações diárias de cada bebê. O segundo é o planejar, antecipar-se às necessidades, criar propostas intencionais. Isso daqui foi algo que eu tive muita dificuldade no início, como planejar. E eu percebia que o nosso planejamento estava acontecendo de uma forma errada. Por quê? Ficava só no papel. Sabe quando você faz uma proposta, coloca no papel e você vai para a prática e ela não acontece? É isso daqui. O terceiro é o registrar, reorganizar, mediar. Manter o espaço propício e mediar conflitos. Vocês nunca vão ver a professora Aline falar que o berçário não existe conflito. Existe. Nós falamos na primeira e na segunda aula. O cérebro do bebê, ele é imaturo. Então, eu não posso esperar que aquele bebê divida brinquedo. Ele não vai dividir o brinquedo. Por quê? Porque ele é imaturo. Então, algumas situações são previsíveis dentro do berçário. O quarto é o documentar. Valorizar as aprendizagens, dar visibilidade ao processo, não ao produto final. Nós vamos dar visibilidade ao processo. Antigamente, lá no berçário, eu conversei muito com vocês na aula 1, nós tínhamos a apostila para apresentar para os pais algo que nós fazíamos dentro do berçário, mas não era o processo, era o produto final, era um decalque de mãozinha, era uma data comemorativa, então não era aquilo que eu via que era uma pedagogia. Eu falava, peraí, a pedagogia é o ato e o processo de ensinar e aprender. O que eu tô ensinando para o meu bebê? O que tá acontecendo nesse decalque de mãozinha? A gente vai estudando e vai entendendo que não tá dando certo essa apostila. Então, eu trouxe uma documentação potente para vocês. Nós vamos começar passo a passo. Dentro da formação berçário na prática, existe um módulo todinho, deixa eu só parar esse vídeo aqui, que é a cereja do bolo. Tem um módulo todinho sobre o método canteiro de aprendizagens, o
passo a passo. Tudo que está dentro do livro também está em videoaula para vocês, para que vocês tenham uma transformação mesmo. Eu falo que é um passo a passo, é o pegar na mão da professora e falar, prof, faça isso, faça assim e faça assim que vai dar certo. Foi a minha grande dificuldade no início. No início, você lê literaturas, você lê, mas como que faz? Precisa ser feito assim, é assim, mas tá aí na prática. Como que eu vou fazer tudo isso na prática? Foi minha grande dificuldade. Então, eu trouxe para vocês, na formação Berçário na Prática, um módulo do método Canteiro de Aprendizado, todinho, passo a passo. O primeiro pilar é a observação. Então, a observação, ela é muito importante para o professor. O professor, ele tem que ser um adulto observador. Ele precisa observar os seus bebês, o individual, o coletivo, ele precisa observar a sua sala de aula. Eu venho falando na Semana Berçário na Prática para vocês. Observem. Olhem, vamos sair de cena e observar o que está acontecendo. Com o bebê é a mesma forma. Para que vocês possam montar um canteiro de aprendizado que seja um canteiro potente e que realmente aconteça, a primeira coisa que vocês têm que fazer é observar os seus bebês. Eles é que vão trazer para vocês. Eles é que vão dizer quais são os materiais que vocês vão colocar, quais são as pesquisas que eles precisam e que eles querem. São eles. Não é o adulto, não é a professora. Nós temos a base que nós vamos seguir, que é a BNCC. Dentro dessa base, o bebê vai trazer o que ele quer pesquisar e o momento que ele quer pesquisar. Dentro da formação Berçário na Prática, eu tenho um e-book. Neste e-book, eu deixo inspirações de canteiro de aprendizado para vocês. Se vocês fizerem todos esses canteiros, vocês vão atingir escutem só, vocês atingem todos os objetivos de aprendizagens da BNCC, de todos os canteiros, de todos o que a BNCC pede para nós. Então, tá lá, desenhado para vocês, em cima da observação. Então, no canteiro de aprendizado, observar não é apenas esperar, é compreender para agir com intenção. Qual é a intenção de colocar no canteiro de aprendizado os objetos desta forma? Qual é a intenção de colocar no canteiro de aprendizado os objetos desta forma aqui? Dentro do método, eu também falo para vocês que nós temos 3 fases para pensar em canteiro de aprendizagens. Os pitiquinhos, bem pitiquinhos, a forma que eu vou expor esses objetos é totalmente diferente da forma que eu vou expor os objetos para os maiores. Por quê? Porque são intenções diferentes. O que essa pitiquinha busca é totalmente diferente do que esse bebê busca. Totalmente diferente. Aqui dentro do livro, o que eu coloco para vocês no pilar 1, observação. Aqui, ó. Eu fiz isso daqui, eu escrevi para vocês com todas as minhas dificuldades e dúvidas, eu fui colocando as respostas. Então, aqui eu coloco o momento do dia que vocês precisam observar os bebês. Então, vocês vão observar na acolhida, vocês vão observar na alimentação, no banho, nos canteiros de aprendizagens. Porque lá no início, um grande erro para mim era pensar que apenas na atividade eu teria que ter um olhar pedagógico. E não é. A todo momento, o bebê ele me dá pistas do que ele precisa dentro do canteiro de aprendizado. E aqui eu coloco para vocês o momento do dia que vocês vão observar e olha só, o que vocês devem observar. Então, um exemplo, na acolhida. O que é a acolhida? É lá no bom dia, lá no portão, e quando aquele bebê chega, vocês vão observar a expressão facial, o contato visual, a postura corporal, se chorou ou se sorriu ao chegar. E por que eu devo observar isso? Perceber o estado emocional da criança e como ela está iniciando o dia. Então, ela te dá pista como ela chegou e o que ela precisa naquele dia. Então, você vai observando para que o seu canteiro, ele tenha cada vez mais assertividade na escolha dos objetos, na intenção que você vai colocar dentro de cada objeto que vocês vão colocar. Agora, eu quero que vocês observem esse vídeo que eu coloquei para vocês aqui do meu pitiquinho. Observem.
Quais são as pistas que esse bebê está me dando nesse canteiro de aprendizado? Pensando em um próximo canteiro para esse bebê ou para essa turma. O que ele está me trazendo? O que ele está me dizendo? Ele está dizendo, prof, eu já estou em um pilar do meu do meu repertório de brincar de transferência. Então, olha só, ninguém mostrou para ele que essa colherzinha, ele pode colocar essa materialidade dentro. Isso daqui é tão difícil para o bebê, é tão difícil. Olha só, a mãozinha, os dedinhos em pinça, ele percebe que aqui é menor do que a colher. Ele percebe que ele tem que virar para cima, porque para baixo ele não consegue colocar a materialidade dentro. Tem peneiras, mas a peneira não é o que interessou a ele. O que interessou a ele foi esse movimento, essa descoberta. Aqui atrás, ó, nós temos a bebezinha. Então, essa bebezinha, ó, deixa eu voltar aqui o vídeo. A descoberta dela, ó, foi com a peneira. Ela quis vir próxima a esse bebê. Quando a gente fala de observação, é tudo isso. É o bebê que quer explorar sozinho. É o bebê que sai do seu espaço de pesquisa e vai próximo do outro. Nessa observação do que o meu amigo está fazendo, eu vou repetir, eu vou imitar. A observação, o pilar observação é isso. É o primeiro pilar que a gente tem que ter em mente para acontecer. Eu nunca vou fazer um planejamento sem ao menos ter observado os meus bebês. Saber quais são as reais necessidades que o meu bebê precisa. Por isso que, não que eu seja contra, mas eu não acredito que aconteça. Vender atividades prontas e falar para você, olha, professora, esse daqui é o meu planejamento dessa semana. Toma, aplique na sua turma. Não acontece. Vocês me pedem muito, 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 muito. Prof, qual que é o planejamento que as meninas estão fazendo nessa semana? Você pode disponibilizar? Eu poderia. Toda semana tem o planejamento de dentro do meu berçário, mas isso eu não disponibilizo nem na formação berçário na prática, porque eu sei que não vai acontecer. O que eu disponibilizo para vocês e o que eu trabalho com vocês? Eu ensino vocês a fazerem o planejamento de uma forma real e potente. Não de uma forma só de faz de conta. Não só para preencher um caderno e entregar para a coordenação. Não, é algo real. É algo que vai acontecer dentro da escola de vocês com os bebês. Porque se não acontecer, são seus bebês que vão ficar agitados. São seus bebês que deu 5 minutos e você fala, tenho mais 4 horas. O que eu vou fazer? O lanche é só daqui 1h30. O que eu vou fazer com eles? E eles lá, agitados, querendo. A Duracell dos bebês é assim, ó, é rapidinho. Basta um soninho de 30 minutos, eles estão... Tô que tô. Final do dia, o adulto tá morto. Eles estão lá, querendo mais. Chega em casa assim, ó, pras famílias. Então é isso que eu ensino vocês. Eu não vou dar nada pronto, eu vou ensinar. Tem todas as ferramentas para que vocês possam aplicar verdadeiramente dentro da escola de vocês. O segundo pilar já entra no planejar, o planejamento. Depende muito de cada escola, de cada documentação, como é exigido. Na formação berçário na prática, eu tô para ajudá-las. Eu falo que vocês têm na minha mão, vocês é só me perguntar, eu tô para ajudá-las. Porque cada escola é de uma forma. Já contei para vocês que o nosso planejamento é apenas um canteiro de aprendizado por dia. Mas, Aline, aqui na minha escola eu preciso de 4 momentos diferentes. Eu vou junto com vocês entender qual é esses 4 momentos e dentro desses 4 momentos nós vamos adaptar com os canteiros de aprendizagens. Leitura. Ah, professora, eu tenho um momento de leitura, eu tenho um momento da rodinha de conversa, é umas coisas que eu escuto, eu tenho um momento disso. Então, a gente vai junto entender e adaptar dentro dos canteiros de aprendizagens. O planejar não é controlar o bebê, é preparar a pesquisa. É tudo isso que eu já falei para vocês da parte de observação. E aqui dentro do livro, eu deixo também um capítulo
sobre o planejar. Aqui, ó. Só que como eu deixo para vocês em forma de checklist de planejamento, perguntas. Então, se vocês responderem essas perguntas, o planejamento de vocês será muito potente e sairá do papel e vocês vão ver o concreto acontecendo. Um exemplo, vocês vão ter que ter uma observação prévia, que é o que a gente já conversou. Primeira pergunta para você fazer o seu planejamento. Eu observei quais materiais e brincadeiras despertam mais interesse? Essa é a primeira pergunta. Eu não vou colocar no meu canteiro de aprendizagens materiais que não despertam mais interesse para minha turma. Não vou. E como que eu vou saber disso? Observando. Eles já exploraram tudo que eles tinham que explorar com aqueles objetos? Já. Opa, então é o momento de eu colocar materialidades. Aí eu vou colocar outros tipos de materialidades para que eles possam começar a dar função. Foi o que nós já conversamos bastante. Então, ele vai começar a dar função. Um outro, a intencionalidade pedagógica. Qual é o objetivo dessa exploração? Nós temos a normativa, que nós precisamos seguir, que é a BNCC. Qual é a minha intenção? Eu quero que eles produzam sons, eu quero colocar que eles interajam entre eles, eu, o outro, nós. Qual é a minha intenção pedagógica? Outra pergunta, eu separei os objetos não estruturados e as materialidades? Não sei nem se tem na minha escola, aí não vai rolar. Eu planejei na minha cabeça que eu preciso de uma slime natural com amido de milho e um corante colorido. Mas eu nem sei se tem dentro da minha escola. Eu nem pedi para minha coordenação esse material e já tá lá dentro do meu planejamento. Aí não acontece. Lá na nossa escola, minha escola, o planejamento ele é entregue na quarta-feira anterior para que a coordenação e a direção possa se planejar em relação aos materiais. Dentro do berçário precisa ter materialidade. Então lá a gente utiliza farinha, farofa, farelo, nós utilizamos couve, salsinha, aí tem iogurte, aí tem amido de milho. Às vezes não tem, às vezes acaba. A gente não vai pegar na cozinha. São materiais de cozinha. Materiais para exploração é para exploração. Acabou a folha de sulfite, pode acabar. Mas se eu tenho um planejamento, tenho aí quarta, quinta e sexta para repor esses materiais que a professora vai utilizar, fica muito mais fácil. Por isso, professora, quando a coordenação pede o planejamento com antecedência, é para isso. É uma equipe, é um precisando do outro. Então, entregue na data. O planejar é isso. Eu preciso saber quais são os objetos, quais são os materiais. Na minha escola, nós temos lá 3 turmas divididas. Se uma professora planejou os mesmos materiais junto com a outra, nós substituímos os dias, porque as duas vai utilizar as panelas mais as peneiras mais a gelatina no mesmo dia. Não tem como. A gente divide. Então, isso vai fazendo tudo fluir melhor dentro de um planejamento muito organizado. O terceiro pilar já é o registrar. Deixa eu parar meu vídeo aqui, que é a cereja do bolo. É registrar, reorganizar e mediar. No canteiro, o adulto está em movimento junto com o bebê. Eu já observei, planejei e agora eu tô lá na prática. Eu tô dentro do canteiro com o bebê. Qual é o papel do adulto lá dentro? Qual é o papel da professora? Eu vou começar a registrar isso, vou começar a reorganizar e vou mediar situações que venham a acontecer. Vai acontecer? Vai acontecer. Uma disputa de um espaço, eu preciso estar junto com os bebês porque é o adulto que reorganiza esse bebê. Eu vou reorganizar o espaço, o bebê não gosta de bagunça, não gosta. Eu faço um ambiente bem planejado, bem bonitinho, coloco tudo organizadinho. Não dá 2 minutos, já tá daquele jeito. Por quê? Porque eles vão explorar.
Então, eles vão retirar as materialidades do local, os objetos do local, e nós vamos reorganizando. Quanto mais vocês reorganizam esse espaço, mais eles vão explorando, mais eles vão explorando. A materialidade em um local, os objetos, as panelinhas em outro, os funis em outro local, eles vão se organizando. Agora, se tá tudo uma bagunça, além de ser perigoso, porque principalmente para aqueles que estão andando, eles se distraem e eles não conseguem mais pesquisar naquele espaço. Então, a reorganização é muito importante. Junto com a reorganização, a gente vai registrando. Registrando o quê? Isso faz muito parte da documentação pedagógica, que também está aqui no livro que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Que estão aqui. Então, aqui eu coloco para vocês o tipo de documento, o que registrar, como fazer e quando eu vou organizar isso. Então, um exemplo, como que eu posso registrar isso? Em fotografias, em caderno de bordos, em vídeos curtos, portfólios individuais. Depois eu posso fazer uma amostra pedagógica. Ah, não, peraí, esse daqui é o documento, tô vendo que tá, peraí. Planejar, peraí. E aqui, ó, registrar. É esse. Então, aqui, ó. A ação, registrar, reorganizar e mediar. O que eu vou fazer, como eu vou fazer e para que eu vou fazer. Então, no registrar, eu vou captar momentos reais de aprendizagens. Como que eu vou fazer? Em forma de fotografia, caderno de bordos e vídeos curtos. E para quê? Para documentar o processo, não o produto. Observar para planejar com intencionalidade. Então, quando eu registro isso daqui, quando eu faço uma fotografia ou um vídeo, eu vou revisitar isso, eu vou lembrando, a Catarina, ela tá no processo de escalar. O João, ele gosta de transferir. Então, quando eu vou fazer um canteiro, eu vou lembrando o que cada bebê vai me trazendo e como eu posso planejar esse ambiente para o bebê. Então, é muito mais assertivo. Eu falo que eu vou na veia do bebê. Eu vou naquilo que ele precisa e naquilo que ele busca. Mediar. Eu vou intervir com sensibilidades nos conflitos entre os bebês. Vai acontecer conflitos, porque nós estamos falando de bebezinhos pequenos, imaturos, mas muito menos conflitos do que se eu não planejar, se eu não estiver com o meu canteiro mais assertivo. Então, a mediação, ela é muito importante. Observem esse vídeo aqui pra mim. Então, eu tenho duas bebezinhas. Eu já tenho esse bebezinho que ele tava colocando argolas. Eu tenho essa bebezinha que ela tá deitada e se virando. Eu tenho esse bebezinho que tá andando. Eu tenho esse outro bebezinho que ele tá só explorando uma esponja. Eu já tenho todos esses que estão andando em busca de exploração dentro do canteiro, com sacolas e o que tem dentro dessa sacola. E aqui é um canteiro organizado. Eu tenho essa bebezinha que ela tá aprendendo a rolar. Eu tenho esse bebezinho que ele já tá dando função para os objetos. Olhem só os nossos bebês. É isso que a gente tem a todo momento dentro de uma única turma. Por isso que eu falo que o berçário é um mundo à parte da educação infantil. Porque dentro de uma única turma, olha quantas fases de desenvolvimento eu tenho diferente. Então, eu tenho aquele que está aprendendo a rolar, eu tenho aquele que está sentado, explorando, eu tenho aquele que tem a grande necessidade de andar, e ele quer andar porque ele aprendeu a andar. Então, vejam só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que é possível, dentro de uma proposta, dentro de um planejamento, eu, como adulta, querer que todos esses bebês atinjam o mesmo objetivo, o único objetivo? Não. Quando nós criamos um ambiente, fazemos um canteiro de aprendizado, os bebês, eles atingem vários objetivos. Aqueles que sim, a gente coloca como pistas para eles e dicas, e muitos outros. Aqui no livro, eu mostro para vocês. Deixa
Deixa eu pegar aqui qual que é a parte. Até separei. Aqui, ó. Os canteiros de aprendizagens e os objetivos da BNCC. Então, aqui eu mostro para vocês, e lá na formação berçário na prática eu coloco esse vídeo aqui para vocês. É um vídeo, se eu não me engano, de 4 segundos. Uns 10 segundos o vídeo. É bem curtinho, mas tão potente, onde vocês vão conseguir ver na prática tudo isso que eu tô falando para vocês. Que em poucos minutos, segundos, o bebê, ele atinge todos esses objetivos da BNCC. Todos esses. Então, quando a gente cria um ambiente, quando nós trazemos isso para o bebê, é impossível eu querer que o bebê e que todos eles atinjam o único objetivo da BNCC. Então, quando eu falo que o nosso planejamento, ele sai do papel e vai para a prática bem intencional, com uma proposta feita de acordo com as reais necessidades do bebê, sobre isso daqui. Olha quantos objetivos de aprendizagens uma única fotografia me trouxe. E lá na formação berçário na prática eu mostro esse vídeo desse bebê para vocês. Aqui dentro do livro, eu quis fazer ele bem colorido, com várias imagens ilustrativas para vocês. Tudo isso daqui é real do meu berçário. É claro que eu não coloquei os meus bebês. Hoje em dia nós temos a inteligência artificial, então eu transformei em inteligência artificial. Então tudo isso daqui é real da minha prática. É o que eu testei, validei e eu trago para vocês. Então esse é o terceiro pilar. O quarto pilar já entra na documentação pedagógica. Lembra lá na primeira aula que a minha inquietação, e por isso que nós tínhamos a apostila, é o que eu vou mostrar para o pai? E nem é isso que existe, e nem é por isso que existe a documentação pedagógica. A documentação pedagógica, ela é um documento que registra o percurso de aprendizagens do bebê e da criança. Não é para mostrar para adulto nenhum, e sim para documentar aquela aprendizagens. O quarto pilar é o documentar. Como eu vou documentar todo esse processo? Pode ser em observações em diários de bordo, pode ser em fotografia. Nós, dentro do meu berçário, eu tenho a minha mostra pedagógica, onde eu coloco todos os nossos projetos anuais dentro do que nós realizamos dentro do berçário, nós mostramos para a família. Na formação berçário na prática, eu mostro para vocês quais são esses projetos. Então, nós temos o projeto do Pequeno Protagonistas, Grandes Conquistas. Nós temos o projeto Leiturinha, que nós fazemos 2 grandes momentos com 2 livros, da Jacarezinha que Mordia e o livro da Caixa. Nós envolvemos a família, é encantador, é maravilhoso. Tudo isso dentro da formação berçário na prática. E eu trago também o portfólio. O portfólio é todo o registro do percurso que o bebê faz até aquele objetivo que a gente gostaria que ele atingisse. E lógico que aqui dentro do livro também tem, que é aquele que eu li antecipado para vocês, que eu deixei aqui também, ó, aqui, ó. O tipo de documento, então, tipo de documento, o que eu vou registrar desse documento e como eu vou fazer e quando eu vou registrar. Então, tá desenhadinho aqui para vocês toda essa parte documental. E o que eu trouxe hoje para vocês também, que me encanta e que encanta várias professoras, várias famílias, é o portfólio. Esse portfólio aqui é um modelo da minha escola que eu também deixo para vocês dentro da formação berçário na prática, o editável, com todas as narrativas eu deixo para vocês. Isso daqui é uma forma de documentar. Lá no meu berçário eu faço ele individual, mas vocês podem fazer e devem fazer no coletivo também da turma de vocês. E eu deixo tudo isso daqui prontinho para vocês terem como inspiração, colocar as fotinhos. Ah, Eline, eu não posso ter mais foto porque tem o ECA Digital. O ECA Digital é uma ferramenta de proteção à criança. Documentação pedagógica é documentação pedagógica. Se as fotografias e os vídeos foram feitas com o objetivo de documentar, vocês podem continuar, é lógico que vocês vão seguir ali as normativas da escola de vocês. Mas eu deixo tudo isso daqui, ó, prontinho. São vários modelos de portfólio para vocês
encantar. E tá assim, ó, prontinho pra vocês. Isso daqui é o que eu entrego pras minhas famílias. Uma vez ao ano eu entrego isso daqui para minhas famílias. Então, documentar dentro do canteiro de aprendizagens, o nosso quarto pilar é o quê? É compreender o percurso de aprendizagens daquela turma, daquele bebê. Como foi construída aquela aprendizagens? Não apenas uma fotografia igual de todos, não. É cada bebê. É a minha turma, é a sua turma. Tudo que eu passo aqui para vocês e tudo que eu passei para vocês nessa semana berçário na prática foram inspirações que eu realizo dentro do meu berçário e que eu tenho mais de 1000 alunas aí por esse Brasil realizando dentro do berçário delas como inspiração. O que a gente realiza aqui pode ser que você consiga realizar aí também. Eu falo que precisa muito ter a essência da escola, a essência da professora. Existe a essência da professora Aline e existe a essência da Carla, da Gabriela, da Elisângela. É a nossa essência. Quando eu falo de essência, eu também falo disso daqui, ó, de mini histórias, de narrativas, de relatórios. Dentro da formação Berçário na Prática, eu deixo para vocês os nossos relatórios, eu deixo para vocês mini histórias, mas tem a essência. A sua essência ninguém vai tirar. A essência da Gabriela. A essência da Gabriela é a escrita que ela tem, é o olhar que ela tem, é a observação que ela teve. Dentro da mini história, eu falo que a mini história é uma documentação muito potente, porque ela registra esse percurso. Eu criei para vocês, e eu deixo disponível na formação Berçário na Prática, uma inteligência artificial que eu coloco como alinear. Então, a alinear, ela é treinada para vocês fazerem mini histórias mais potentes, criarem canteiros de aprendizagem. É só ir conversar com a Linear e ela vai dando sugestões, relatórios, portfólios. Então, é uma inteligência artificial que ela foi moldada e que ela foi treinada com o método canteiro de aprendizado. É diferente de eu colocar no chat GPT, ele vai ser genérico e vai trazer coisas que a gente fala, não, isso daqui eu não faço dentro do meu berçário, isso daqui eu não acredito mais. Dentro da minha inteligência artificial, eu coloquei todas as abordagens que eu acredito, que é a Amy Pickler, que é Montessori, o Malaguzzi, eu fui colocando tudo aquilo que eu acredito, eu fui treinando ela, eu coloquei todo o meu livro lá dentro, então tem todo o meu livro, então vocês vão perguntando, vão pedindo e ela vai criando para vocês mini histórias, um canteiro de aprendizado, um relatório, uma pauta de reunião. Lá na formação Berçário na Prática, eu tenho um módulo que chama Berçário na Prática. Então, esse Berçário na Prática tem tudo que nós realizamos dentro do berçário, tudo. Então, uma reunião. Ai, Aline, eu não sei como fazer uma reunião. Lá dentro eu deixo para vocês o passo a passo de como fazer uma reunião, para que vocês possam se sentir seguras, potente dentro da profissão de vocês e exercer feliz. Eu falo que para ser professora de bebê a gente precisa estar feliz. Nós precisamos exercer a nossa profissão feliz. E nós vamos exercer essa profissão quando a gente se sentir segura. A partir do momento que você se sentir cada vez mais segura dentro da sua sala de aula, você fala, ai, que delícia. Lembra no começo da aula que eu falei para vocês? Que não tem preço que pague o nosso esforço de estar aqui. Olha só, quase 9 horas da noite vocês estão aqui em plena quarta-feira comigo. Olha só. Então, esse é o método canteiro de aprendizagens. O que eu quis trazer para vocês nessa semana, Berçário na Prática, para transformar a sua prática pedagógica, a sua rotina, o seu dia a dia, deixar o seu dia a dia mais tranquilo, a sua turma mais tranquila, que você possa planejar com intenção, que as suas propostas sejam mais intencionais, que os seus bebês fiquem na sua proposta, que não aconteça em 5 minutos eles todos aleatórios e você, ai meu Deus, eu ainda tenho 1h30 até o lanche, ai meu Deus, eu ainda tenho mais 4 horas até a saída. Então o método canteiro de aprendizagens, ele nasce desse movimento vivo, que é o berçário, o observar, o planejar, o reorganizar e o documentar. Voltar sempre a observar com os novos olhos, um novo olhar, que é o que eu espero que essa semana toda
tem acontecido com você, professora. Um novo olhar, um olhar diferenciado, o entrar na sala de aula com um olhar diferenciado para a sua prática. Quando você olhar diferenciado para a sua prática, os seus dias se tornam muito mais leves, muito mais tranquilos e você muito mais segura. E esses são os canteiros de aprendizados. E eu falo que os canteiros de aprendizagens não mudam o bebê. O meu bebê é igual ao seu bebê. Mas, Aline, aqui não é possível cada um ficar no seu quadrado igual você fala. Não, não é possível. Bebês são bebês. Então, o meu bebê é o mesmo que o seu bebê. O mesmo que o da Kátia, que tá lá no Amazonas. O mesmo da Eliane, que tá lá no Rio Grande do Sul. São os mesmos. Sabe o que muda? O olhar do adulto. O seu olhar para essa prática pedagógica, que é a pedagogia do bebê. Que floresce do chão, que floresce de um ambiente preparado para os bebês. E o que eu trago para vocês são falas das minhas alunas da formação berçário na prática. Tudo que eu trouxe para vocês nessa semana, tudo que eu aplico na minha prática, elas estão aplicando dentro da sala de aula delas. E olha só o que a Odenira fala, que a partir da formação eu tenho mais confiança de mim, pois tenho um olhar mais observador. Tenho mais visão nas propostas e nas crianças que observar muito mais. Olha a transformação. A Viviane também é professora. Ela era bastante insegura antes da formação e ela mudou totalmente o momento das propostas, principalmente com os materiais utilizados. Lembram que eu falei para vocês que eu tenho professoras que transformaram o seu berçário com a comunidade? É sobre isso. É saber aonde eu posso modificar e a forma que eu posso modificar. Eu tenho a Cleide já é a coordenadora. Ela buscou na formação do berçário e ela encontrou um novo caminho para olhar a prática e para conduzir a sua equipe. Então eu tenho gestores, eu tenho professores, eu tenho coordenadores. A formação berçário na prática, que nós vamos abrir as inscrições para vocês agora, não é apenas uma formação, não é um curso, não é um curso livre, não são mais aulas gravadas que eu tenho certeza que você comprou e às vezes nem assistiu todas, não é. É uma transformação profissional para a professora, onde nós juntas vamos trazer mais clareza para sua profissão, mais segurança e mais intencionalidade na sua prática. Por quê? Não é mais sobre o que fazer, não é mais sobre o que disseram para vocês fazerem, é sobre não caminharem mais sozinhas. É diferente quando a gente caminha sozinha e quando nós estamos em um grupo onde todas estão no mesmo propósito. E todas estão, eu falo, no mesmo fogo, com as mesmas dúvidas, com os mesmos problemas, com salas que a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer dentro da minha pedagogia, com todos esses alunos, com todos esses bebês dentro da minha sala, a outra também. E ela tem uma solução para você, é caminhar sozinho, com um grupo de professoras de berçário, falando a mesma língua. Eu falo que ninguém melhor para falar sobre berçário, sobre a professora do berçário que está no chão do berçário. Ninguém melhor. Porque são as professoras que estão no berçário que sabem as reais dificuldades. Tudo isso que eu construí foi estando no chão do berçário, conversando com as professoras, entendendo sobre o desenvolvimento do bebê e vendo a dificuldade que é fazer propostas. Fazer proposta para aquele de 4 meses, para aquele de 2 anos, para aquele que está andando, para aquele que está engatinhando, entendendo que existem choros, que vai ter a mordida, como que eu vou lidar com tudo isso. Então não é sobre o que fazer e fazer mais. O meu objetivo não é trazer para vocês, façam mais, façam mais. Você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você tem que... Não, é sobre dar um caminho fácil para que vocês possam conduzir. Eu já fiz cursos, eu já fiz especializações que eu falava assim, mais coisa? Mas eu preciso fazer mais? De tudo que a gente realiza dentro do berçário, eu tenho que fazer mais isso? Não dá, é impossível. E eu fui criando maneiras de que possa realmente realizar tudo aquilo que a pedagogia me traz.
Se nós estamos dentro de uma escola, se nós estamos dentro de uma creche, nós estamos em uma escola onde nós precisamos trazer um ambiente alfabetizador, nós temos uma normativa a ser seguida. Mas de que forma que eu faço tudo isso? Parece que o povo só fala faz e não me dá o caminho, não me dá as ferramentas. Isso daqui, junto com a formação berçário na prática, com as aulas, é a grande ferramenta da professora de berçário. É a grande ferramenta, porque a partir disso daqui, do método e das aulas, vocês vão construir aprendizagens mais intencionais para os seus bebês. Vocês vão ter uma turma mais tranquila e vocês vão compreender o desenvolvimento do bebê. E não sou só eu que falo, as minhas alunas falam para vocês. Na formação berçário na prática, vocês vão se sentir mais segura, vão planejar com intenção, menos improviso na rotina, vocês vão ter o crescimento profissional na prática e é agora que nós vamos abrir a formação, mas não sou eu que vou falar para vocês por que vocês devem entrar. Olha só, eu trouxe para vocês o depoimento de algumas alunas. Escutem o que elas vão falar, a Cássia e a Thaís. Olá pessoal, eu sou a professora Cássia, professora de berçário há quase 10 anos aqui no município ao lado de onde eu moro, em Aparecida de Goiânia, em Goiás. E eu vim aqui hoje trazer um breve relato para vocês da minha experiência, né? Riquíssima com o curso Berçário na Prática da professora Aline Benedito. O ano passado eu estava muito angustiada com as dificuldades, né? Com tudo que a gente enfrenta dentro de uma sala de berçário. E navegando na internet eu passei pela página da professora Aline e aquilo me chamou muita atenção. A forma como ela falava dos canteiros, né? Do estudo, da importância de disponibilizar variados materiais para o bebê, desde o bebezinho mesmo, de 4 meses, até os maiores. E como eu trabalho numa turma mista, lá nós sempre temos bebês de 6, 7 meses, até quase 2 anos. Então, a nossa maior dificuldade era encontrar atividades que contemplassem todas as faixas etárias. E o curso Berçário na Prática me ajudou demais com isso. A partir do momento que eu comecei a trabalhar os canteiros, levar isso para minha diretora, para minhas coordenadoras, elas viram o quanto o curso contribuiu para que o berçário se tornasse um espaço de aprendizagem, de diversão, mais tranquilo, com menos choro, com as crianças interagindo e brincando entre elas, fazendo as próprias atividades, construindo o próprio espaço ali onde elas queriam ficar. Então, é uma experiência muito rica e eu falo, sim, com toda certeza para quem ainda está com alguma dúvida se faz ou não o curso. Você só terá benefícios. É um curso, assim, muito rico. A professora Aline Benedito está sempre disponível para nos atender, tirar nossas dúvidas e, assim, foi maravilhoso. Foi um divisor de águas na minha carreira. Fiquei muito feliz, me ajuda bastante. Esse ano já iniciei o ano, né? Trabalhando os canteiros e cada vez mais eu vejo todas as minhas colegas, todo o nosso CMEI, todo mundo se encantando com os canteiros, né? É um curso muito proveitoso e que eu trago assim no meu coração, porque para mim, para o meu CMEI, para as minhas crianças, só trouxe benefícios. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thaís, trabalho no CMEI Tia Ana, no município de Pinhalão, no Paraná. E ano passado eu comecei a trabalhar com uma turma de berçário 2 e maternal 1. Era uma turma mista de 15 crianças. Eu tinha bebês que engatinhavam e tinham alunos que estavam aprendendo a andar e outros que já andavam perfeitamente. Então eu me via assim bem insegura. E aquilo, eu preparava minhas aulas e eu não via resultado nas minhas aulas. Foi então que eu conheci, passando pelo Instagram, eu conheci o Instagram da Aline Benedito. E aí eu comecei a acompanhar os stories dela, e aí tudo que eu via, eu contava para minha auxiliar. E ela começou a colocar em prática.
tanto a organização dos brinquedos. Aí foi aí que eu comprei o curso. Aí eu assisti o curso e passava para minha diretora, passava para minha auxiliar, e elas me ajudaram. Aí eu comecei a montar os canteiros de aprendizagem e eu vi muito resultado. Tanto os pequenininhos quanto os maiores, eles faziam a mesma atividade, com o mesmo objetivo ali. Eles eram protagonistas da atividade. E então, para mim foi excelente o curso. Esse ano eu estou com uma turma de maternal 2 e eu ainda continuo com o método canteiro de aprendizagem, mesmo com essa turma. E dá muito resultado. Tudo que eu vou preparar através dos canteiros é mais fácil. A criança, ela é protagonista. Às vezes a gente tem um objetivo, mas às vezes a criança não está preparada para aquilo. Então, através dos canteiros, ela vai descobrindo. E esse ano, a gente ficou muito feliz no nosso CMEI, que a gente começou a postar nossas atividades, a ver resultado. E a gente foi convidada pela Secretaria de Educação, eu e a minha diretora, para a gente passar para os outros professores do município como é o método canteiro de aprendizagem. E então, eu indico muito o curso da Aline Benedito, porque para mim foi muito bom. Ela é super atenciosa, ela dá dicas pra gente, ela ajuda no portfólio, no parecer descritivo. Você tem um grupo do WhatsApp que você coloca a sua atividade. Então, é muito legal. Para mim foi muito gratificante, foi um valor muito bem investido. E eu acho que vale a pena vocês fazerem sim, porque ele serve tanto para quem está no berçário quanto para os maiores. E eu sou um exemplo disso, que eu usei ano passado e eu uso este ano ainda e vou usar o resto da minha vida, porque abriu a minha mente de professora. Olha só, 2 professoras de berçário, assim como vocês. A Cássia, eu gosto de dizer que a Cássia, ela transformou o CMEI dela. Ela me mandou uma foto uma vez e falou: Aline, olha a minha sala. Maravilhosa a sala dela. O CMEI dela é maravilhoso. A sala maravilhosa, um espaço amplo maravilhoso. O que precisava dentro daquela sala? Um olhar diferenciado. Então ela tirou os berços, ela trouxe materiais não estruturados, ela revolucionou a turminha dela. A Thaís, além dela revolucionar a turminha dela, ela foi conquistando as auxiliares, ela conquistou a sua direção, ela treinou o CMEI e depois elas passaram para o município. Olha só, uma prof de berçário transformando o seu município com o método canteiro de aprendizado. O meu papel aqui com vocês é esse, é transformar a sua vida profissional, é trazer você, tirar você daquela bolinha pequenininha de sala de aula, de que todo mundo dá pitaco naquilo que você tem que fazer, que o outro diz quais são as atividades que você tem que fazer, para uma profissional. Trazer para você que você pode sim transformar a sua sala, você pode transformar o seu CMEI, você pode transformar o seu município. Por quê? Porque o mundo é pequeno para você, o mundo é pequeno para nós. Nós podemos usar e devemos usar a nossa voz. Quem é que está dentro do berçário? Somos nós. Então, quem entende melhor do desenvolvimento do bebê e da necessidade do bebê somos nós. Agora, a minha fala é para as professoras da rede pública. Coloquem a boca no trombone. Digam que sala mista não funciona. Dividam as salas. Coloquem a boca, falem, estudem. Nós, professoras de berçário, nós temos voz. Nós existimos. Os nossos pequenos precisam das nossas vozes porque eles não têm essa voz. Quem tem essa voz somos nós, profissionais especialistas em bebês. E olha só, minhas alunas, eu me arrepio todas as vezes que eu converso com vocês, todas as vezes que eu converso com elas e eu vejo a transformação profissional de cada uma. E vocês podem também e devem
ter essa transformação profissional, tudo isso que vocês aprenderam, se fez sentido na prática de vocês, se tocou, se deu borboletinhas no estômago, então é momento da gente o quê? Passar para uma outra patamar, um outro momento de estar junto em uma comunidade voltada para professoras de bebê, que é a formação berçário na prática. A formação berçário na prática, ela não é um curso, ela é uma capacitação profissional. Anotem isso, porque isso traz muita diferença para vocês. É uma capacitação profissional reconhecida pelo MEC. Então, eu tenho auxiliares, eu tenho monitoras que conseguiram o seu primeiro diploma reconhecido pelo MEC. Não tem faculdade, não teve essa oportunidade de fazer a sua faculdade ainda, mas já tem um diploma reconhecido pelo MEC. Tem lá uma faculdade que validou todo o meu método, uma faculdade que validou todo o meu curso, que é a capacitação da formação berçário na prática. Então, você que não tem faculdade, você tem a oportunidade de ter um diploma. Isso eleva o seu currículo lá em cima. Então, você que está buscando algo, eu tô nessa escola, não tá tão legal, e eu tenho um sonho de estar naquela escola, coloca lá no seu currículo que você fez uma capacitação profissional reconhecida pelo MEC voltada para o berçário. Na hora a coordenação vai falar, é essa que eu quero, é essa daqui que eu preciso aqui dentro do meu berçário. Eu falo, porque eu sou também uma coordenadora, eu tenho uma escola. Então, quando a gente pega um currículo, você quer o quê? É essa daqui que eu quero. Eu quero profissionais dentro do meu berçário que traga diferença, porque são elas as especialistas. Quem é da administração é da administração, é da coordenação. Lá dentro da sala de aula, nós queremos os especialistas naquela área. E você vai ter uma capacitação profissional. Você, professora, pedagoga, que já tem a sua graduação, que já tem as suas especializações, seu currículo vai ficar mais potente ainda. Você vai ter outro certificado reconhecido pelo MEC. Você pode, de escola pública, usar como pontuação. Então, é um certificado de 120 horas reconhecida pelo MEC, e você tem mais um outro certificado de 120 horas de cursos livres. Então, ao total, você tem 240 horas de conteúdo para agregar no seu currículo. Olha isso! E quem vai falar para vocês que é bom? Não é somente a professora Aline, são vocês mesmos, professoras de berçário. Olha só, gente, que delícia apreciar cada canteiro, um mais inspirador que o outro, aprendendo muito por aqui. Um dos primeiros canteiros do ano foi sucesso. Os bebês amaram as caixas, entraram, saíram, subiram, desceram, arremessaram bolinhas. Boa noite. Hoje foi nossa mostra pedagógica. Nós do berçário fizemos uma exposição de foto das crianças brincando nos canteiros e montamos 3 canteiros para que os pais pudessem experimentar as vivências junto com as crianças. Foi muito legal e divertido. Os pais e as crianças amaram. Isso daqui eu mostro para vocês como fazerem uma mostra pedagógica que encanta. Como fazer uma reunião que encanta. Ensino. Bom dia! Encantada! Que curso maravilhoso! Que venham os próximos. Obrigada, professora Aline, por tanto carinho. Eu amo ver isso de vocês. É vocês que me trazem. Eu estou aqui, não é por mim, é pela transformação que Deus colocou na minha vida, que é transformar a vida profissional de cada professor. Transformar a vida profissional de vocês. Trazer para vocês que vocês possam exercer a profissão de vocês de uma forma gostosa, de uma forma tranquila. Não que vocês adoeçam dentro do berçário. Não tem essa necessidade de adoecer dentro do berçário. Dá para ser mais fácil, dá para ser mais gostoso, dá para ser mais tranquilo. Existe um passo a passo, existe um caminho. E esse caminho eu estou junto com vocês. Eu pego na mão de vocês. De que forma? Vocês vão ter o acesso agora. Aline, entrei na formação agora. Então, a partir de agora, você já vai ter acesso a todas as aulas gravadas, a todos os módulos. A partir de agora, de hoje, colocou lá o seu e-mail, você vai entrar no seu e-mail, você vai entrar na plataforma do Hotmart,
imediato, a partir de agora. Você vai começar a Netflix da professora Aline. Vai me escutar, vai me escutar, me escutar, me escutar, me escutar e me escutar. Você vai poder me rever novamente. Vai ver e rever a Aline, porque são aulas gravadas. Um acesso de 12 meses, 1 ano. Você vai assistir agora no seu ritmo. São aulas curtas, objetivas, o passo a passo. Tem lá um módulo do método canteiro de aprendizado, passo a passo, capítulo por capítulo. Tem o módulo do portfólio, como fazer o portfólio, os portfólios editados. Tem o módulo do berçário na prática, sobre rotina, sobre reunião de pais, sobre documentação pedagógica, sobre tudo. Tudo e mais um pouco, tem tudo lá. Então é um acesso imediato a todos os meus produtos, o portfólio, tem o planner que vocês podem utilizar e personalizar, o curso berçário na prática e o método canteiro de aprendizado. A atualização gratuita durante 12 meses, então tudo que eu vou fazendo, tudo que eu vou planejando e colocando como novo, todas as alunas da formação berçário na prática têm acesso. Então, se eu for criando, tem acesso, tem acesso. O meu portfólio de 2026 já tá lá, já tem acesso, tudo para vocês. Tudo que a professora Aline for criando e desenvolvendo, eu vou entregando para vocês. Grupo exclusivo no WhatsApp. Eu falo que vocês têm na minha mão. Na minha mão. Ai, aconteceu alguma coisa aqui no berçário, teve uma mordida, eu não sei o que escrever. Me manda uma mensagem e a gente conversa pelo grupo. Eu e mais 100 alunas, a gente vai te ajudar, vai pegar na sua mão, vai falar, calma, amiga. Tá tudo certo, faça isso, escreva dessa forma, converse com a mãe no portão. Tem uma aula só sobre mordida. Tem porque nós precisamos. Tem uma aula só sobre mordidas. Eu explico como que nós identificamos as mordidas, quais foram as condutas que nós tivemos em relação às mordidas. Eu conversei essa semana com vocês, mas lá eu falo, lá eu tenho um protocolo, eu ensino vocês a tratar aquela mordidinha, porque eu sou enfermeira também. Então eu não posso apertar aquela mordida, senão aquele hematoma vai ficar pior. Às vezes é só uma mordidinha, se você não ter o cuidado com aquela lesão, você deixa pior aquela lesão. Então eu ensino para vocês sobre medicação. Ai, tem tudo. Tem também isso que você tá pensando, prof. Tem também, tem tudo. Porque é o berçário na prática, são 10 anos dentro do berçário que eu coloquei em forma de capacitação profissional. Por isso que é reconhecido por uma faculdade. Por isso que a faculdade analisou todo o meu currículo e falou, não, esse curso, ele é uma capacitação profissional e ele merece um diploma reconhecido pelo MEC. O que nós temos? Nós temos mentorias ao vivo quinzenais. 5 mentorias ao vivo, assim. Sabe essa semana toda que nós estávamos juntas? Então é um momento, pelo Meeting, de entrar ao vivo, conversar com vocês, tirar dúvida de vocês. É maravilhoso. 5 encontros. E o primeiro vai ser quando? Dia 18/8. Nosso primeiro encontro, nossa primeira aula ao vivo. Certificado reconhecido pelo MEC. 120 horas. 120 horas. Ui, mas Aline, quanto custa tudo isso? Para você ter essa tranquilidade, ter essa capacitação profissional, apenas R$ 72,09 por mês. 12 vezes de R$ 72,09 por mês. Isso daqui, aqui na minha região, não é nenhuma pizza. Então, é eu deixar de comer uma pizza uma vez por mês, emagreço, não como a pizza, não como McDonald's, e eu faço a minha capacitação profissional, eu agrego ao meu currículo, eu tiro todas as dúvidas que me deixam aflita no dia a dia, por R$ 72,90. Existem sim, dentro da nossa vida, desafios financeiros, desafios de tempo. Aline, mas eu não tenho tempo, eu já tô na minha faculdade, eu já estou numa especialização. Amiga, são aulas gravadas, você vai ver o momento que você quiser. Sabe aquele momento que você fica rolando o feed vendo bobeira? Para, você vai clicar lá no Hotmart, porque pelo celular você consegue ver, e você vai assistir minha aula. E você vai agregar conhecimento para a sua prática. Você vai exercer a sua profissão com muito mais segurança. Ai, Aline, eu não tenho cartão de crédito. Como que eu faço? Como que é esse pagamento?
Esse pagamento pode ser por todas as formas possíveis e impossíveis. Pode ser pelo boleto, pode ser pelo cartão de crédito, pode ser à vista pelo Pix. Aline, eu não tenho cartão de crédito. Pega do namorado, pega da mãe, pega do marido. Divide, pode ser em 2 cartões. Pega do namorado e pega o seu. Tem 2 cartões. Pode ser pelo boleto também. Então, não tem desculpa para transformar a sua prática e você ter mais tranquilidade dentro do seu berçário. Não tem desculpa. O que vai acontecer? Nós vamos ter, a partir de agora, assim que eu terminar essa live, o Leandro acho que já até colocou no link no grupo. Esse link tá lá no nosso grupo, vai ser enviado pelo e-mail de vocês. As meninas que entraram no grupo do WhatsApp de prioridade já receberam antes, foi o que a gente conversou ontem, porque as 20 primeiras vão ter acesso ao livro. Então, corre, porque eu ainda não fiz o lançamento oficial. Então, somente as 20 primeiras, eu só tenho 20 unidades, que é especial para vocês. Somente as 20 primeiras vão ter acesso ao livro. E vão ter o quê? O meu autógrafo. Eu vou fazer uma dedicatória para cada professora. Por quê? Porque vocês são as 20 primeiras do Brasil a ter acesso ao método canteiro de aprendizagens. Eu ainda não lancei o livro. Esse é um pré-lançamento junto com a formação Berçário na Prática, porque a formação ela é baseada nessa metodologia. E você, professora, pode ser uma das 20 primeiras. Ai, corre, porque são só 20 unidades do livro. Depois vai ter um custo. O livro, eu tô fazendo essa precificação, vai ter um custo, um outro custo esse livro. E o que eu quero? Eu quero que vocês da terceira turma da formação Berçário na Prática tenha acesso ao livro físico. Tem o digital, mas eu quero o livro físico. O livro físico para vocês anotarem, para vocês colocarem os post-it de vocês. Eu adoro. Os meus livros são todos anotados porque eu gosto do cheirinho do livro. Então, as 20 primeiras têm acesso também, ó, ao método canteiro de aprendizagem no livro físico. O que eu vou fazer agora? Deixa eu parar. Olha só, o que nós vamos fazer? Então, como aqui tem um delay muito grande no YouTube, nós vamos encerrar aqui no YouTube e eu vou correr lá no Instagram e eu vou abrir uma live. E nessa live eu vou sanar todas as dúvidas que vocês têm em relação à formação Berçário na Prática. E para você que está vendo gravado isso, o que você vai fazer? Você vai comentar aqui nesse vídeo, porque é uma gravação. Você comenta aqui. Tem todo um suporte do WhatsApp, tem o nosso WhatsApp, entre em contato com o nosso WhatsApp, nós vamos colocar na bio o WhatsApp, pelo direct, em qualquer mensagem, qualquer postagem no Instagram, escreva que eu sano sua dúvida também. O que não pode é ficar fora da formação Berçário na Prática. Vamos lá, espero vocês lá no Instagram agora e claro que eu espero todas vocês na capacitação profissional Formação Berçário na Prática. Até lá! Mighty, yes, I'm mighty, yeah. Mighty all the time, never takes a break, he's always right. Working all day and every night. Mighty all the time, he never shifts at all, he stays the same. It'll never ever change. Mighty all the time, he's always on his throne, his way he rules. Forever ancient, forever new. Mighty all the time, his power never ceases to amaze.
He's stronger than the bravest warrior. Makes even the darkest villains cower. Bang, bang, boom, pow, yo, check him out. There ain't nobody like him, 'cause he's so mighty. Oh, oh, he is so mighty, mighty, mighty all the time. Ooh, he's mighty, mighty all the time. Oh, who could place the stars in the heavens and call each and every one by name? He is so mighty. Who knows every single thought that's in your mind? No one but him. That's right. Yeah, because he's mighty. Who can move mountains, split the sea into a maker and a shine, turn the darkness into light. Only God Almighty. He'll take a nation down and raise it up again with one hand and have a party. He can, 'cause yeah, he's so mighty.